Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da estratégia de alguns dos acusados lá pelo, entre aspas, golpe de Estado lá, que aquele inquérito teratológico que não faz sentido nenhum do ponto de vista jurídico, né, que a gente já falou, já criticou pra caramba isso daqui, né, mas enfim, alguns desses acusados, no caso aqui um militar que está sendo acusado aí como sendo parte dos kids pretos e coisa e tal, ele exigiu o Moraes como testemunha. Ele pode fazer isso? O STF pode recusar isso? Qual que é a situação disso daqui? E uma vez que esteja estabelecido que o Alexandre de Moraes é vítima e, portanto, testemunha nesse caso, ele pode julgar o caso? Vamos entender esse caso aqui, porque está mais do que claro que o pessoal está dizendo aqui, não, o jogo virou, o militar colocou o Moraes contra a parede. Na verdade, o que o Moraes vai fazer é que vai negar o pedido dele, né? A gente sabe. Já há muito tempo que o STF deixou de seguir a regra da lei e coisa e tal. Mas isso daqui ajuda a expor mais um ponto absurdo dessa história toda. Se o Alexandre de Moraes é suposta vítima desse suposto atentado que houve lá do golpe dos kids pretos e não sei o que lá, né, ele não poderia estar julgando esse caso, ele é vítima, ele faz parte da vítima nesse caso, né? Ou seja, o que o militar está fazendo aqui nada mais é do que expor essa contradição que tem nisso daí. O STF vai se envergonhar com isso? É lógico que não, meu amigo. Eles já passaram muito do tempo de que sentiam vergonha das merdas que eles faziam. Vai ignorar isso daqui, mas não deixa de ter validade do ponto de vista jurídico, não deixa de ser mais uma evidência que vai ficar para a história do absurdo que é esse processo todo, né? Essa notícia foi sugerida por STF, Supremo Tribunal Freestyle, Moto Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, né, o pessoal do STF, com muita pompa e circunstância, anunciou que tinha um golpe, que iam matar o Lula, ia matar o Alckmin, ia matar o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá, e uma coisa que, de novo, eu não duvido que alguma pessoa, porque tinha um monte de gente querendo golpe, realmente, em 2022, um monte de gente falando de golpe, não sei o que lá, que tem que derrubar mesmo, não sei o que lá, que absurdo. Eu não duvido nada que alguém tenha escrito uma coisa de golpe. O que eu duvido é que isso tenha sido levado a sério, né? Só que o pessoal do STF ficou 4 anos acusando o Bolsonaro de golpista. O pessoal da esquerda ficou 4 anos falando não, que Bolsonaro é golpista, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. E aí, quando chega o final do governo Bolsonaro, o Bolsonaro perde a eleição, sai, entrega o governo pro Lula, o pessoal vai, e aí, cadê o golpe do Bolsonaro, né? Não teve golpe, né? Como é que justifica, por exemplo, você ter aquele inquérito das fake news, que é um inquérito absurdo, totalmente sem sentido? Pô, tem que ter um golpe do Bolsonaro. Se não tiver golpe do Bolsonaro, como é que a gente faz? Aí que saíram caçando alguma coisa, acharam no celular de alguém um plano maluco de algum idiota querendo achar que vai fazer golpe no Brasil com um plano mandado pelo celular, que puta que pariu, eu vou te falar um negócio, né? Esse pessoal não sabe o básico do básico para fazer alguma coisa decente nessa história, né? Primeira coisa, jamais trocaria essas informações por celular, nunca, de forma alguma. Pode ver como é que funciona a Antifa. Antifa, meu amigo, o pessoal vai numa sala com um detetor de metal, você passa por detetor de metal, não pode estar com nada, nem chave de carro você vai entrar com nada eletrônico, nada de metal, aí você entra lá dentro de uma salinha e discute as coisas lá dentro. Porra, vai ficar mandando mensagem no celular? Porra, todo mundo sabe que isso é impossível. Enfim, acharam, né, um planinho lá que o pessoal fez, punhal verde e amarelo, sei lá o quê, uma idiotice dessa qualquer. É curioso que até as próprias mensagens deles mostram que o Bolsonaro não vai fazer nada. O Bolsonaro não vai fazer nada. E aí não ia fazer nada. Isso era óbvio que não ia fazer nada, né? Desde o início era óbvio que não iria ter golpe naquele momento. E não ia ter golpe por vários motivos. Primeiro, porque ninguém quer golpe. Golpe seria muito ruim. Bolsonaro sabe que golpe seria muito ruim. Segundo, porque não tinha apoio das Forças Armadas. Então, mesmo que Bolsonaro quisesse dar um golpe, ele não teria apoio das Forças Armadas. Não tinha nenhuma chance. É, aliás, a mesma crítica que eu faço ao pessoal militar que fez o golpe de 64. Porque, supostamente, eles fizeram o golpe para evitar o golpe comunista do Jango, né? Não foi essa a história? O Jango iria dar um golpe e implantar o comunismo no Brasil, mas aí os militares foram lá antes e impediram isso. É a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui. Como que o Jango ia dar golpe se ele não tinha apoio dos militares? Não tem o que fazer, não ia ter golpe do Jango de 64, né? Os militares sim deram um golpe. Da mesma forma agora, não ia ter golpe do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes sim deu um golpe. Estamos sobre uma junta judiciária aí,
ditadura de toga, né, nesse momento, com essa coisa toda, com esse pessoal dando as ordens de forma absoluta, sem nenhum freio, sem nenhum contrapeso, sem nenhuma democracia no final das contas, né? Mas enfim, foi feita a denúncia, denunciaram 38 pessoas, Bolsonaro denunciado como grande mentor do golpe, embora ele tenha falado, tenha lá as mensagens dele dizendo, não vai ter golpe, não vou fazer nada, não vai ter isso, esquece essa porra, não vai ter golpe. Ah, não, mas ele é o grande mentor do golpe na cabeça desse pessoal. De novo, está mais do que claro que esse caso não é um caso jurídico. Do ponto de vista jurídico, não tem nada aqui. É um absurdo completo. Além de ser um absurdo e não ter evidência nenhuma, é um caso totalmente absurdo do ponto de vista da suspeição. O Moraes, se ele era uma das vítimas do pessoal, se ele estava ali como... se o pessoal pretendia matar ele, jamais ele poderia ser juiz desse caso. E, no entanto, ele foi o juiz durante todo o inquérito, vai ser o juiz que vai julgar esse troço, está lá na primeira turma, ou seja, uma situação que não tem lógica nenhuma, né? E o que o pessoal fez aqui foi explicitar esse absurdo, né? Aqui, ó, o jogo virou. Não virou, a verdade é que não vai mudar nada isso, né? Aqui, ó. Por que Moraes foi indicado como testemunha? Quando você se defende numa acusação, você faz a sua peça se defendendo, explicando por que você não cometeu aquele crime, o que aconteceu. Isso aí, essa defesa foi feita aí ao longo das últimas semanas, né? O Bolsonaro já protocolou a defesa dele. Eu imagino que todos os outros acusados já protocolaram as defesas deles lá. No final das contas, você indica também as testemunhas que você pretende chamar para fortalecer o seu caso, né? E esse militar cujo nome é Bezerra, é Rodrigo Bezerra de Azevedo, é um dos 34 denunciados lá pela PGR por a suposta organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, né? E ele indicou como testemunhas, ele pode indicar como testemunhas, o Flávio Dino, o Lula, outras 5 pessoas cujas identidades não foram divulgadas oficialmente e também o Alexandre de Moraes, está nessa lista também, né? É lógico, o STF deverá avaliar a solicitação e decidirá se os depoimentos das testemunhas serão aceitos ou não. Muito provavelmente o que vai acontecer? O STF não vai aceitar a testemunha dessas pessoas, vai dizer que não precisa, que o Flávio Dino não faz sentido, que o Alexandre de Moraes não faz sentido e coisa e tal. Mas, de novo, isso daqui vai explicitar o fato que é um absurdo esse processo estar sendo julgado do jeito que está. O Alexandre de Moraes é suspeito, é óbvio que ele é suspeito, ele é uma das vítimas. O próprio plano, o próprio indiciamento que ele coloca ali cita o Alexandre de Moraes um monte de vezes, ou seja, ele é uma vítima desse caso, ele não poderia julgar essa situação, né? A gente já sabe que o STF já saiu do quadradinho há muito tempo, né? Já não está nem aí para direito mesmo, negócio de direito é muito chato, vamos fazer política, né? O que virou mesmo a política, né? Aqui de preto denunciado indica Moraes, Lula e Dino como testemunhas. É direito dele, tá? Aliás, você sabia disso, né? Você pode ser indicado como testemunha de alguém. Qualquer um pode botar o seu nome e você é obrigado a ir, tá? Você tem que ir lá testemunhar o que você sabe sobre o caso ou não sabe sobre o caso. Você não é obrigado a falar nada, mas você não pode mentir, evidentemente. Aqui, ó, o tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo, listou como rol de testemunhas o Alexandre de Moraes, que é uma suposta vítima. E daí ele vê a necessidade de ouvi-lo na justificativa. E faz todo sentido. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? O que a defesa técnica dele está fazendo aqui? Está justamente explicitando o absurdo que é o Alexandre de Moraes estar julgando o próprio caso em que ele é vítima. Não faz sentido isso. Em lugar nenhum do mundo isso seria permitido. A lei brasileira proíbe isso. Tem lá a causa de suspensão de processo. O Alexandre de Moraes já violou isso no caso do aeroporto de Roma, que também ele era supostamente vítima e coisa e tal, e manteve o julgamento todo do caso do aeroporto de Roma e coisa e tal, fez todo o inquérito com ele presidindo o inquérito. A justificativa dele é que, mas no julgamento eu saí, quem julgou foi o Toffoli. Mas durante o inquérito você já era o juiz, você já estava numa posição privilegiada que você não deveria estar por você ser a vítima, né? Justiça é um mecanismo para você obter a pacificação social, não é um mecanismo de vingança, não é um mecanismo para você resolver os problemas políticos que você ou seu grupo político tem, né? Além disso, tem outro problema nessa história, que é o fato de que o julgamento vai ser na primeira turma, que é a turma que só tem petista, que não está nenhum dos 2 juízes indicados pelo Bolsonaro, enquanto todos os outros casos foram julgados em plenário. Por que nesse caso
está sendo na primeira turma, né? É só porque o Alexandre de Moraes quer poder dizer que Bolsonaro foi condenado por unanimidade, sendo que não tem lógica nenhuma, isso deveria ser no plenário, e eu digo para vocês, então um monte de gente da esquerda dizendo assim, tá vendo como é que o Alexandre de Moraes é esperto aí? Ele criou essa jurisprudência que agora só precisa votar numa turma e não manda pro plenário para ficar tudo com unanimidade, e olha só que lindo. Isso só reforça o ponto que eu falo para vocês, isso tudo é uma operação midiática, não é uma operação jurídica, não é um processo jurídico, isso é um processo midiático. Por isso que ele faz questão de ter o julgamento por unanimidade. Em tese, não faz sentido isso, deveria ser julgado pelo plenário, né? E o pessoal da esquerda está comemorando isso pra caramba. Se prepara, meu amigo. Uma vez que essa jurisprudência foi criada, a partir daqui, isso vai valer para sempre, né? O Alexandre de Moraes estabeleceu isso, e você sabe que o Brasil está caminhando mais para a direita, está caminhando contra a esquerda. Ou seja, a tendência é que, seja lá quem forem os próximos presidentes da República no Brasil, vão ser presidentes de direita. Então se prepara, porque daqui a alguns anos você vai ter um STF majoritariamente de direita. E aí sabe o que vai acontecer? Todas essas brincadeirinhas que vocês estão achando lindo aí, não, é isso aí, bate no Bolsonaro, Xandão, prende o Bolsonaro mesmo, Xandão. Esse pessoal todo que está comemorando isso, amigo, vai tomar no rabo mais adiante quando tiver um STF. Aí, com todo o poder que o Xandão criou para o STF, só que agora do outro lado, né? Se preparem para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.